Olá, sejam todos muito bem-vindos ao nosso canal da CEF para mais uma doutrinária, essa oportunidade de estarmos juntos, de estarmos levando a mensagem do Cristo, levando o entendimento da doutrina espírita, que tanto nos auxilia no entendimento de nós mesmos e no entendimento da vida, nos auxiliando em todas as circunstâncias de dificuldades, de desafios, de alegrias. E antes de iniciarmos a doutrinária, que hoje tem como tema encargos, vamos nos preparar para a prece inicial? Vamos fechar os nossos olhos, aquietar a nossa mente, elevar os nossos pensamentos a Deus, com a certeza e a confiança da Tua presença constante e do Teu agir em nossas vidas, rogando pela Tua proteção e o Teu amor. Pedindo também para toda a espiritualidade de luz que possa nos auxiliar na condução da atividade, que possa nos envolver todos num clima de harmonia, de discernimento, para que possamos melhor compreender a mensagem. Que Jesus, nosso amado Mestre, esteja sempre conosco, agora e sempre, nos envolvendo em Tua paz e em Teu amor. Hoje nós vamos falar de encargos. Encargos é uma mensagem que está no livro Seiva de Luz, de Chico Xavier, pelo Espírito de Emmanuel. E antes de iniciar as discussões de agora, das atividades de hoje, nós vamos entender o que seriam os encargos. Os encargos são os deveres, as obrigações, todos os serviços. Todo cargo tem os seus encargos, ou seja, todo cargo, todo emprego, toda posição, ela tem as suas atividades que lhe são próprias, suas obrigações, suas responsabilidades, tem um trabalho específico que precisa ser executado. E Emmanuel, nesse texto, ele traz esse entendimento de encargos à luz da doutrina espírita. Antes de iniciar o texto, Emmanuel traz uma citação, da carta de Paulo aos Coríntios, que diz o seguinte, é do capítulo 12, versículo 7. A manifestação do Espírito é concedida a cada um, visando a um fim proveitoso. Então, toda vez que formos analisar um versículo, é interessante conhecer em qual contexto ele está inserido. Então, no caso da carta, saber para quem e por que ela foi escrita. Então, Paulo, ele escreveu essa carta para os membros da igreja na cidade de Corinto, onde ele havia pregado o evangelho por quase 2 anos. Então, ele havia recebido algumas notícias sobre os membros dessa igreja. E essas notícias falavam sobre os problemas e as dúvidas que esses cristãos estavam tendo por lá. Então, a igreja, naquele momento, ela estava com várias divisões. Ela estava dividida em diversos grupos. E essas divisões, elas estavam causando essas diferenças entre os cristãos. E estava fazendo com que eles se distanciassem cada vez mais da essência dos ensinamentos do Cristo. Então, nessa carta, Paulo deixa bem claro essa falta de união entre os membros da igreja. E ele fala também do fato de algumas crenças e algumas práticas pagãs que estavam começando a influenciar o entendimento que os cristãos estavam tendo sobre os princípios e as orientações do Evangelho. Então, Paulo escreve essa carta para ajudar esses cristãos nessas dúvidas e nesses problemas, buscando o quê? A conscientização sobre a importância de valorizar a convivência entre eles. Na carta, Paulo ensina a buscar pelos dons do Espírito, que nos foi dado por Deus, se Deus que é único. E esses dons espirituais, eles nos foi dado para que fosse cumprido a obra de Deus na terra. Então, Paulo, ele faz uma comparação, para ficar mais fácil o entendimento da mensagem que ele ali queria colocar. Então, ele faz uma comparação da igreja com o corpo.
E ele diz que os cristãos são como partes desse corpo e que cada parte tem uma função específica que é importante para esse bom funcionamento do corpo. Assim somos nós. Nós, no ambiente onde nós estamos inseridos, cada um tem as suas funções específicas e todas elas são importantes justamente para o bem coletivo daquele grupo. Então a gente pode concluir com isso que há um propósito para a vida de cada um, que é o propósito de ser útil, né? Mas o que acontece? O nosso egoísmo nos desvia desse propósito, fazendo com que a gente busque pelo proveito próprio, esquecendo do proveito de todos, do proveito coletivo. Então, durante a nossa vida, nós encontramos diversas possibilidades de trabalho a ser executado, de serviços a serem prestados, de obrigações a serem cumpridas, né? Quando nós encarnamos, nós trazemos um planejamento reencarnatório. E nesse planejamento reencarnatório, lá está o quê? Quais as provas, quais as expiações que a gente vai precisar passar. E lá também está os cargos que a gente ocuparemos, né? Então, cada cargo, ele tem as suas tarefas, os seus deveres, os seus encargos. Tudo de acordo com as nossas necessidades de crescimento e aprimoramento, né? Então, cada encarnação, ela tem objetivos que precisam ser alcançados. E o resultado, né, desses objetivos alcançados é o quê? O aprendizado, são os reajustes, é o nosso progresso espiritual. Então, nós podemos dizer que o cumprimento desses encargos é meio importante para a gente conseguir justamente esse avanço no nosso processo evolutivo. São como degraus que nós vamos subindo e assim nós vamos elevando a nossa condição espiritual. Então, Emmanuel nos diz assim no texto, eu separei alguns trechos para a gente ir comentando. Quando nos dirigimos para a esfera física, ou seja, quando nós encarnamos, né, somos como que nomeados para servir em determinado setor de atividade e, consequentemente, colocados na equipe de familiares e companheiros que nos possibilitam a execução da tarefa. Então, olha só que interessante quantas informações ele traz nesse trecho. Então, quando nós encarnamos, nós já encarnamos com essas atividades, com essas obrigações já determinadas. Isso significa dizer o quê? Que nós não iremos escolher após encarnados, não. Nós, quando encarnamos, nós já trazemos esses deveres previamente determinados no plano espiritual. E ele também fala o seguinte, olha que interessante a colocação que ele faz, né? Nós somos colocados na equipe de familiares e companheiros, né? Ou seja, nós não entramos em uma família qualquer, né? Nós somos colocados em um determinado círculo de relacionamentos, né? Isso significa dizer que não existe acaso nos relacionamentos, não existe acaso na família. Tudo foi muito bem planejado e organizado, de acordo justamente com as nossas reais, verdadeiras necessidades. E olha só, Emmanuel, ele chama de grupo, de equipe, né? Então, para a gente entender melhor o sentido da família e de todas as pessoas com quem a gente convive, Emmanuel vem justamente nos falar de grupo, de equipe, né? Que é o quê? A equipe é composta por mim, por minha família e por todos aqueles com quem eu convivo. Então, é esse conjunto de criaturas que encarnam juntas, para juntas se ajudarem, né, mutuamente. Esse é o sentido da equipe. E toda vez que nós falamos de equipe, nós estamos nos referindo a quê? Ao trabalho em conjunto, né? Então, esse trabalho em conjunto, esse trabalho de equipe, para que ele tenha êxito, é preciso que cada um desempenhe o seu papel. É preciso que todos estejam em sintonia, com o mesmo objetivo, em prol da mesma coisa, que é justamente o que? O bem coletivo. E Emmanuel ainda nos traz outra informação importante. Ele ainda nos diz que essa equipe é que vai possibilitar
à execução da tarefa que a gente precisa cumprir. Ou seja, ele vem reafirmar a lei de sociedade. Nós não conseguimos evoluir e avançar sozinhos, nós precisamos uns dos outros. É ilusão, é equívoco achar que pode seguir sozinho. Nós não damos conta se nós nos afastamos dessas pessoas, né? Juntos nós nos fortalecemos, juntos nós nos ajudamos, nós aprendemos, né? Juntos, trabalhando em equipe, nós vamos conseguir sair vitoriosos da encarnação. Vitoriosos por quê? Nós vamos conseguir cumprir os nossos deveres, vamos poder aproveitar as oportunidades. Então, na lei da sociedade, na questão 768, está muito claro sobre isso, né? Nós precisamos do outro para evoluir. Nós precisamos desse convívio para desenvolver e testar as nossas virtudes. E Emmanuel ainda segue dizendo o seguinte: mas, se a obtenção do cargo resulta de concessão ou de ordem do plano superior, o aproveitamento do encargo depende do interesse em desenvolver ou consolidar os próprios méritos. Ou seja, nós recebemos o cargo do plano superior, né? Nós vimos que nós já encarnamos, né, com os cargos determinados que nós iremos ocupar. Mas o aproveitamento dos encargos referentes a esse cargo vai depender de cada um de nós. Porque eu posso cumprir ou não as minhas obrigações. Eu posso executar ou não as atividades que me cabem. Eu tenho livre-arbítrio, eu sou livre, né? Mas é preciso que a gente lembrar que junto com o livre-arbítrio nós também temos as responsabilidades. Eu sou livre, mas eu sou responsável, né? E aqui uma consideração que eu acredito que seja muito importante que a gente faça. Toda vez que a gente fala de cargo, a gente lembra justamente daquela preocupação da maioria do ser humano, né? A preocupação com o cargo que ele irá ocupar. Mas essa preocupação, ela está muito voltada para o exterior. O que é que aquele cargo vai me oferecer? E geralmente essa preocupação está aliada a uma preocupação do status, do poder que aquele cargo vai me dar, né? E não é por aí. Então, nós não nos preocupamos, a maioria de nós, com os encargos que vêm junto com esse cargo. Nós nos preocupamos com o cargo, com aquela questão aparente do que o cargo vai oferecer para mim. E, na verdade, o que a gente precisava se preocupar não era com o cargo em si, mas justamente com os encargos, né? Que estão sobre a minha responsabilidade. O que é que eu vou poder fazer com o cargo que eu recebi? De que forma eu poderei dar o meu melhor, né? O que é que eu posso oferecer através do cargo que eu recebi? Então, quando nós nos preocupamos com o que realmente importa espiritualmente, nós percebemos que o cargo em si pouco importa, na verdade. Que eu posso me iluminar, que eu posso me elevar em qualquer cargo, em qualquer posição que eu ocupar, né? E essa deve ser a minha preocupação, justamente em executar essas tarefas, dando o melhor, né? Buscando ser útil, buscando ser justo, buscando executar da melhor forma possível. Então, a gente percebe que quando a gente muda esse foco, se torna uma grande oportunidade de crescimento, de iluminação. O que acontece é que nós já agimos de acordo com o nosso interesse, com a nossa vontade. E a nossa vontade é que vai determinar quais vão ser as nossas ações, né? Então, podemos não estar tão interessados assim em cumprir esses encargos, esses deveres, porque de repente eles não nos são interessantes, porque de repente eles não são favoráveis aos nossos interesses pessoais, muitas vezes materialistas. Então, nós vamos nos esquivando, nos desviando. E o que acontece é que agimos o quê?
nós agimos de uma forma a nos desviar daquele propósito que é o grande propósito de nossa vida. Nós não estamos, às vezes, tão interessados assim em buscar o nosso melhoramento, em buscar o nosso progresso espiritual. Os encargos que a vida nos oferece, eles podem muitas vezes ser muito difíceis, serem penosos, e aí nós fugimos. Nós acreditamos que podemos encontrar uma tranquilidade se estivermos longe dessas obrigações que a gente está negando. E possa ser que a gente até encontre uma paz aparente, mas perdemos a oportunidade do crescimento, do burilamento do nosso espírito. Então, isso significa o não compromisso com o progresso. Então, quando nós não temos esse compromisso, quando nós não temos essa consciência, nós podemos optar pela fuga dos deveres. E aí a gente não presta atenção ao chamamento do serviço. E aí a gente pode dar várias desculpas. Eu não tenho tempo, eu não estou preparado, eu não consigo, eu não quero, eu não vou me envolver. Então a gente está fugindo, né? Nós podemos fugir porque não estamos querendo ter esse trabalho, esse esforço, né? Porque justamente temos um entendimento materialista. Mas também nós podemos estar fugindo por acharmos que somos verdadeiramente incapazes e que realmente não vamos dar conta. E a doutrina nos deixa muito claro: todos nós temos a capacidade de atuar no local onde nós fomos inseridos, de servir, de auxiliar alguém, de consolar, de oferecer algo que vai contribuir para a melhor condição de alguém ou a nossa mesma condição. Então, todos nós temos essa capacidade de nos tornarmos bons e úteis. Essa capacidade nos foi dada por Deus. São os dons espirituais. Nós temos na nossa essência o amor e todas as virtudes que nos foi dada por Deus. Né? Quando fomos criados, né, simples e ignorantes, todas essas virtudes, essas potencialidades estavam em forma de germe, latente, né, precisando ser desenvolvidas. Nós temos a capacidade de desenvolvê-las, mas precisa do nosso esforço, do nosso empenho, do nosso interesse. Cabe a cada um buscar pelo seu próprio progresso, assumir os seus defeitos, seus deveres, sem desculpas, sem fugas, né? Sem receio, sem medo. Quanto mais comprometidos nós estamos com o nosso progresso, mais amor nós colocamos na execução desses compromissos, sem reclamar, sem se queixar, certo? E aí nós vamos continuando. Aí Emmanuel prossegue da seguinte forma: ninguém está órfão de oportunidade. Em toda parte há serviço que prestar e o melhor que fazer. Todos temos constantemente oportunidades de sermos úteis, de fazer algo por alguém. Não existe ninguém inútil por natureza, nem capaz, né? Não existe nada que não se possa ser feito para melhorar uma situação. Nós podemos até alegar que não temos obrigação com ninguém, né? Que não conseguimos mudar aquela situação onde nós estamos inseridos. Mas essa é uma postura de negação aos nossos deveres. E a desincumbência dos nossos deveres, eles vão gerar justamente um sofrimento e uma dificuldade. Porque nós estamos indo contra as leis divinas, a lei do progresso, a lei da sociedade, todas as leis divinas, leis de amor, de justiça e bondade. Nós precisamos cumprir as leis divinas. Toda vez que a gente não cumpre, a gente sofre, a gente passa por dificuldade para entender que essas leis precisam ser respeitadas. Elas se impõem, né? Então, quando a gente foge, a vida dá um jeito de nos colocar de novo para nos movimentar, para agirmos, porque a lei do progresso também é muito clara.
né? O progresso ele não pode ser parado, não pode ser estancado. O progresso ele continua, mesmo que a gente não queira. Então a vida vai nos direcionando através da dor, através do sofrimento. Não precisava ser assim, mas pelas nossas escolhas, na maioria das vezes, é assim que acontece. Então, quando a gente cumpre as leis divinas, isso nos traz uma felicidade muito grande, isso nos traz uma harmonia. Assim também é o cumprimento dos nossos deveres, né? O cumprimento dos nossos deveres vai nos trazer a felicidade. E nós temos uma prévia disso. É só a gente lembrar daquela atividade que estava sob a nossa responsabilidade. E quanto mais difícil de fazer a atividade, e quando a gente consegue concluir aquela atividade com êxito, vem aquele sentimento de alegria, de satisfação, que a gente chama assim, é a sensação do dever cumprido. Não tem nada mais prazeroso, verdadeiramente feliz, né, que nos preenche tanto do que essa sensação do dever cumprido. Mas também a mesma coisa acontece ao contrário. Quando a gente tem a obrigação de fazer algo e a gente falha, vem aquele sentimento, né? Aquele pesar, aquela tristeza, aquela inquietação, né? Nos sentimos incapazes, né? Não fomos capazes de fazer, de concluir. Então fica aquele sentimento do pesar. Então a gente vai entendendo a importância do cumprimento dos deveres para a nossa própria felicidade, né? E nós estamos falando muito de cargos, encargos, e é muito importante a gente entender que se trata de qualquer serviço, de qualquer posição. Nós temos vários encargos na nossa vida. Nós temos os encargos na família, e aí vem o exemplo o quê? Do cargo da mãe. O cargo da mãe tem vários encargos. A mãe zelosa, que cuida pelos filhos, que cuida de toda a família, ela faz aquilo com abnegação, ela faz através de pequenas renúncias diárias. É um trabalho árduo. Nós temos os encargos profissionais, cada profissão tem os seus encargos, né? Então é preciso exercer a profissão com honestidade, com humanidade, né? Nós temos os encargos na casa espírita. É preciso colocar amor, fraternidade em todas as funções que estão dentro da casa espírita, seja ela qual for. Nós temos os encargos com os amigos, né? Precisamos ser bons ouvintes, ser conselheiros, incentivar, apoiar o outro. Nós temos os encargos na sociedade, né? Nós precisamos ter o quê? A humanidade, exercer a caridade, ser gentil, dar o bom exemplo, respeitar as regras. Nós temos diversos encargos em nossa vida. Em toda parte nós temos serviços a serem prestados. Nós temos a possibilidade de dar o melhor de nós. E ao fazermos isso, nós estamos burilando o nosso espírito. Porque tudo isso requer muitas vezes uma mudança muito grande em nós. Um esforço. Às vezes o encargo da família exerce uma necessidade de uma paciência, de uma tolerância no trabalho ou em qualquer lugar. Muitas vezes, quando a gente está tendo convívio com o outro, nós precisamos estar exercitando o bem viver com todos, né? A harmonia, o equilíbrio entre todos, o amor entre os homens. E aí, nós vamos seguindo o texto. E Emmanuel nos fala assim: observa em torno de ti e ouvirás múltiplos chamamentos à obra do progresso geral. Então, Emmanuel traz uma outra mensagem que eu achei, que fala também dos encargos. Ele sempre fala assim, que cada um se encontra no lugar certo, na família certa, nas circunstâncias justas, necessárias para o trabalho que nos compete efetuar. Então, a gente já viu que não existe equívoco, não existe acaso, né, nos relacionamentos. Então, por isso, nós vamos observar melhor o que está ao nosso redor. Vamos observar melhor a nossa família, o nosso ambiente de trabalho,
em todos os lugares onde nós estamos. Vamos observar o que está ao nosso redor, tentar identificar esses deveres, esses encargos, essas atividades que nos cabem, né? Muitas vezes a gente ignora esses deveres e aí a gente perde grandes oportunidades. Então a gente precisa ter esse olhar mais cuidadoso e estar sempre se perguntando: o que é que eu posso fazer de proveitoso para o outro, né? Será que eu estou fazendo tudo o que eu posso? Será que eu estou dando o melhor de mim? Será que eu estou aproveitando esse convívio entre as pessoas para me conhecer, para me melhorar? Porque são nas relações que a gente se revela, né? Se eu sou paciente, ou se eu preciso desenvolver a paciência, se eu sou amorosa, caridosa, ou se eu preciso trabalhar isso em mim. Eu me revelo nas minhas relações, né? Eu preciso do outro para desenvolver todas essas virtudes de amor, de caridade, de generosidade. E é nesses relacionamentos que eu vou ver quem realmente eu sou naquele momento e me trabalhar para me tornar uma pessoa melhor cada vez mais. Emmanuel segue dizendo assim: ninguém está privado do ensejo de auxiliar o próximo, elevar, consolar, instruir, renovar. Não te detenhas. Então todos temos a possibilidade de sermos úteis de alguma forma, através da palavra, através de uma ação, ou mesmo através do próprio exemplo, né? Então nós temos esses dons e nós temos essa capacidade de fazer alguma coisa para alguém, né? Mas o que acontece é que nem sempre a gente está disposto a fazer, a servir. E a Emmanuel vem falar: não te detenhas, não te detenhas no egoísmo, não te detenhas no orgulho, na preguiça, na indiferença. Vamos colocar mãos às obras, né? Não é possível deter o progresso. Então a gente precisa ficar atento a todas as possibilidades, a todas as oportunidades de servir, né? Esse é o grande propósito da nossa vida, é a grande meio, a grande forma da gente evoluir, da gente se melhorar, da gente ir buscar pela felicidade, que é o que todo mundo quer. Todo mundo quer ser feliz, todo mundo quer encontrar a paz. Mas para isso a gente precisa fazer as mudanças em nós e ajudar o outro também a fazer as suas próprias mudanças. E Emmanuel segue assim: o amparo do Senhor é concedido a cada ser humano, visando ao proveito de todos. Quando nós abraçamos as nossas obrigações, nós temos a nosso favor todo o amparo, todo o auxílio dos benfeitores. Jesus caminha ao nosso lado. Nós é que nem sempre percebemos essa presença amorosa, mas nós temos todo esse suporte oferecido a cada um de nós. E quando nós estamos empenhados em exercer o cargo que nos foi confiado, realizando todos os encargos da melhor forma possível, nós temos todo esse suporte a nosso favor, né? Para que essas tarefas sejam executadas visando bem, visando o benefício de todos, o proveito de todos, como diz Paulo, né? Então a gente tem todo esse suporte que a gente não pode esquecer de recorrer. E Emmanuel continua: considera a indicação que recebeste para servir, segundo as possibilidades que te enriquecem o coração e as mãos. Então, todo serviço, ele precisa ser prestado com pensamento primeiro na nossa realidade espiritual, né? Qual é a nossa realidade espiritual? Nós somos seres imortais em processo de desenvolvimento, em processo de aperfeiçoamento. Nós estamos num processo evolutivo, né? Então, quando a gente não entende essa nossa realidade espiritual, a gente tende muito a ir para as ideias materialistas, né? Fugindo dessa nossa realidade. E aí a gente se deixa envolver pelo orgulho, pela cobiça do poder, pelos interesses pessoais, a gente se desvia desse real objetivo da reencarnação. E o serviço
ele precisa ser feito com coração. Então, para que esse serviço seja feito com coração, é preciso que a gente tenha esse entendimento da nossa realidade espiritual. Buscar justamente essa melhoria espiritual tão necessária para cada um de nós. Então, todo serviço que a gente for fazer, quando a gente tem esse entendimento, a gente vai buscar fazer de forma amorosa, de forma fraterna, de forma caridosa, né? Então, se a gente não coloca o amor nesse serviço, a gente até pode executar, mas a gente não vai aproveitar, né? A gente não vai aproveitar desse serviço que a gente está executando. Para a gente aproveitar esse serviço executado, é preciso que a gente desenvolva o melhor em cada um de nós. É preciso que a gente faça essas mudanças, porque aí a gente vai estar executando e vai estar aproveitando, né? A gente vai estar promovendo o burilamento no nosso espírito. Então é assim que todo trabalho precisa ser executado, sempre lembrando da nossa realidade espiritual, né? Ser sempre amoroso, fraterno. É assim que precisa ser executado. É assim que a gente faz esse trabalho ao nosso favor e a favor do outro também. Nós estaremos desenvolvendo assim todas as nossas potencialidades, né? Através do trabalho, nós estaremos propagando o bem, propagando o amor. Emmanuel continua e finaliza assim: o cargo vem à nossa esfera de ação por efeito da providência divina, mas a valorização do encargo parte de nós. Então, o cargo nós recebemos através da providência divina, né? Aquele planejamento que a gente já falou no início. Mas a importância, o valor que os encargos terão, somos nós que vamos dar. Então, cabe a nós priorizar, valorizar, abraçar, né, com empenho todos esses deveres que nos cabem. Aproveitar todas as possibilidades de praticar o bem, né, cumprindo esses deveres, essas obrigações. Então, vamos efetuar essas tarefas agradecendo a Deus pela grande oportunidade de trabalhar, de servir. Vamos ter essa consciência dessa importância, né, desses encargos em nossa vida. Nós precisamos dele para o nosso crescimento espiritual. Nós precisamos de várias coisas. Uma delas é os encargos que a vida nos traz, nos oferece, né? E executar essas atividades com determinação, com persistência, né? Porque esse trabalho feito dessa forma, ele vai nos modificar, vai nos elevar, né? Então é preciso que a gente combata o orgulho em primeiro lugar. Porque para a gente fazer tudo isso, a gente precisa desenvolver a humildade de abrir mão dos nossos interesses pessoais para buscar o bem do coletivo. Porque o bem-estar do outro precisa ser importante para mim. Então, todo esforço vai valer a pena, porque eu vou estar colhendo aquilo que eu estou plantando. Então, todo esforço feito com amor vai dar bons frutos. Nós sempre teremos o amado Mestre Jesus a nos conduzir, a nos fortalecer. Então, se formos fiéis à mensagem do Cristo, né, de amor e de prática do bem, nós estaremos cumprindo os nossos encargos. Nós sairemos vitoriosos da encarnação com os objetivos alcançados, com o espírito mais aprimorado, e a cada encarnação estaremos mais próximos de Deus. E assim nós concluímos a doutrinária de hoje, e nós vamos fechar, né, com a leitura de uma prece de Emmanuel, do livro Preces e Oração. A prece, ela é bem pequenininha, mas ela é de grande sabedoria. Oração e serviço. Deus, da eterna bondade, ensina-me a viver, a doar do que eu tenha, sem contar o que faça, a trabalhar servindo, sem exigir repouso, a compreender os outros, sem ferir a ninguém, a nunca desertar dos deveres que assumo e a entender
que nos dás o que julgas melhor. Muita paz para todos.